E hoje o nosso tema é do medo à conquista, abraçando o agora de Deus em meio às provações. Mas por que é o agora de Deus? O agora de Deus é um agora diferente do nosso. Você pode ter certeza disso. O nosso agora pode ser daqui a pouco eu vou fazer. Daqui a pouco eu vou fazer alguma coisa. Deixa para amanhã. O agora de Deus é algo muito forte, porque realmente é imediatamente no kairos dele. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Nós vivemos numa ordem cronológica, entre minutos, entre horas, segundos, dias, meses, anos. Deus é diferente. Ele é atemporal. Vive fora do nosso tempo. Aliás, ele criou o tempo só para nós, para que nós tivéssemos uma noção de passagem e das coisas. Para que a gente tivesse noção do que é ter vida eterna. Você já pensou se o ser humano não tivesse tempo? Esse tempo que nós temos, como é que nós teríamos uma noção de vida eterna? Não teríamos noção. Por quê? Porque o tempo, para a gente, é diferente do de Deus. Deus já é eterno. Ele não vai se tornar. Aliás, é o único que existe desde o princípio. E a palavra de Deus diz assim: logo após a morte de Moisés, servo de Yahvé, falou o Eterno a Josué, filho de Num, ministro de Moisés, e ordenou-lhe: Moisés, meu servo, morreu. Agora levanta, atravessa esse Jordão, tu e todo este povo, para entrar na terra que eu estou prestes a entregar nas suas mãos e dos israelitas. Olha que interessante. Você percebe que Deus ele não manda um anjo avisar Josué que Moisés morreu. Deus não manda um profeta avisar Josué que Moisés morreu. Ele mesmo fala com ele. Por quê? Imagine você num período de transição. Ninguém sabia que Moisés tinha morrido. Moisés sobe o monte e não volta. Mas ele também fez isso quando foi dar os mandamentos. Subiu e não voltou. Então, cadê Moisés? Arão já tinha sido recolhido. E Moisés? Aonde está? Será que ele morreu? Foi trasladado, arrebatado? Aonde ele está? Então Deus diz claramente a Josué: Moisés, aquele que era o teu mentor, aquele que caminhou com você 40 anos, está morto. Você imagina para ele, o líder, o general do exército, mas ele não era general e líder de tudo. Ele recebe uma notícia que o líder dele, aquele que todo mundo achava que ia conduzir aquele povo para a terra prometida, já não existe mais. Foi recolhido. Você acha que ele não sentiu medo? Você acha que ele não sentiu terror dentro da sua alma? Foi por isso que Deus, pessoalmente, deu essa notícia para ele. E não deixou ninguém falar. Ele mesmo falou. O versículo seguinte que nós vamos ler está em outro texto. Está lá em Jó, capítulo 3, versículo 25 a 26. Essa eu vou ler na versão NVI, se você não quiser abrir, só acompanhar para ficar mais fácil e manter o texto aberto aí. Jó diz assim, ali no versículo 25 do capítulo 3. O que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Veja bem, o que eu mais temia veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, não tenho tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Jó, ele fala isso depois de tudo o que acontece com ele. Primeiro ele perde os filhos, 7 homens e 3 mulheres. Ele perde também 7.000 cabeças de ovelha, 3.000 de camelo, 1.000 bois e 500 jumentos, além de ficar doente.
quando ele não aguentava mais, ele abre a sua boca e diz: aquilo que eu mais temia me aconteceu. Aquilo que eu receava veio sobre mim. A palavra hebraica aqui é parashet. Ou seja, ele fala duas vezes a mesma coisa, dizendo que estava com um pavor imenso por aquilo que estava acontecendo com ele. Aí eu te pergunto, será que foi por isso que Deus permitiu que as coisas acontecessem com Jó? Pelo medo que ele tinha? Que estava no seu inconsciente? Porque lá no final ele diz que não conhecia Deus de verdade, ele só conhecia de ouvir falar. Mas se você investigar bem a situação, querido, você e eu somos seres humanos. Imagina passar pelo que Jó passou. Você também não teria medo? E será que Deus, em algum momento, falou aqui que Jó tinha falta de fé? Alguma vez Deus acusou Jó que ele não tinha fé? Você vê que em toda parte ele não fala nenhuma vez. Tem uma parte na frente que fala assim, e Jó, falando isso, não pecou de forma alguma. Então, evidente, não foi pelo medo que ele sentia, porque o medo, querido, não é, como muita gente diz, ausência de fé. Nós, como seres humanos, temos medo de enfrentar as coisas. O problema não é ter medo. O problema é você permitir que o medo te controle de tal forma que você não consiga mais dar nenhum passo. São coisas diferentes. E quando a gente olha o desenrolar de tudo isso, que são dois textos que parecem ser completamente separados, mas que têm uma correlação muito grande, porque Josué é chamado para ter coragem e força para avançar a terra prometida, no lugar do seu líder, do seu mentor. Ele sentia também medo. Já Jó foi pego num turbilhão, num furacão, com toda essa situação. Jó era uma provação. É o que a Bíblia chama de tribulação. Ou, do latim, tribulum, que era um instrumento que os agricultores utilizavam, bem antigo, para separar palha da semente. Deste tribulum é que vem a palavra tribulação. E se vem disso, o que Deus está fazendo conosco quando nós passamos por um momento de provação ou de tribulação? Tirando tudo aquilo que não presta da nossa vida, para deixar aquilo que é bom, aquilo que vai dar fruto, aquilo que vai fazer com que a gente cresça e esteja sempre no propósito que Ele tem para nós. Eu te pergunto, alguém aqui gosta de passar por tribulação? Claro que não. Então depois você vem e me procura que eu tenho que orar por você. Você tem que ter uma síndrome de masoquismo. Claro que você não gosta. Ninguém gosta de passar. Mas essa é uma forma de Deus nos tratar também. Se você não cometeu pecado, se você não errou, se você não fez nada que contraria a palavra, e você tem a consciência de que não fez isso, porque a palavra diz que você não fez, então pode saber que o que está acontecendo com você é um aperfeiçoamento, para que você possa alcançar outros níveis espirituais para o propósito ao qual Deus tem na sua vida. Então não tenha medo. Agora, se você pisou na bola, querido, é joelho no chão, peça oração e busque, que aí é outra história. Não confunda juízo de Deus com provação ou com tribulação. São coisas diferentes. Deus não trabalha no pecado. Deus trabalha com o pecador que somos nós. Mas se você sabe que é um pisador de bola, converse com o Senhor, conserte-se com Ele. Eu não sei com quem Deus está falando hoje, mas eu não tinha programado isso. Conserte-se com Ele antes que seja tarde, porque Ele já falou com você várias vezes. Ele não está dizendo que vai ser a última que vai falar com você. Mas eu tive a oportunidade de dizer para uma pessoa que era a última, e foi a última mesmo. Depois daquela, não teve mais chance. Então preste atenção naquilo que Deus está falando com você.
Se você pisa na bola, sempre da mesma forma, do mesmo jeito, com o mesmo erro, e não se arrepende por isso, você só tem um juízo de valor ou um remorso. Hoje é o dia para você colocar isso diante do altar do Senhor e para ser liberto. Porque Ele ama aquele que tem um coração contrito e aquele que tem um coração quebrantado. Quando Deus diz que de Deus não se zomba, tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher, ele está falando disso. Se você despreza Ele, chega uma hora que Ele vai virar o rosto para você. E aí, meu querido, já era. Porque enquanto Ele está deixando os nossos inimigos ir para cima de você, arrebentar a tua vida, como Ele fez com Jó, é uma coisa. Mas quando Ele mesmo faz alguma coisa, a Bíblia diz que dura coisa é cair na mão do Senhor. E como eu vim hoje falar de palavra, eu tenho que falar tudo. Eu não posso falar para você, Deus é amor? Ele ama a minha vida e a sua? Ama também. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus ele tem um limite. Ele tem um limite. E a gente precisa prestar atenção nisso. Nós somos cristãos, nós estamos na igreja para aprender. Principalmente com um cristão que já está quase na idade de Matusalém na igreja e não aprende algo que tem que aprender. Pare com isso. Bom, dito isso, vamos ao texto, porque eu não programei isso e nem queria falar. Mas, quando nós lemos o texto de Josué, a gente percebe que ele diz o seguinte: agora. O agora de Deus, gente, é algo extraordinário. Porque quem nunca sentiu, por exemplo, um frio na espinha, do medo, alguma angústia, algum tipo de algo desconhecido, um sentimento, ou uma dor avassaladora, até de uma perda? Quem aqui nunca sentiu isso? Acho que todos nós já sentimos isso. E naquele momento, é claro que Josué teve essa dor. Ele era o braço direito de Moisés. Dizer que ele ficou e Deus não deixou ele chorar, não é verdade. Mas a grande verdade é que ele diz assim: Josué, preste atenção, acabou. Você agora é o líder desta multidão. Se você não se posicionar em mim, ele não disse isso aqui, mas é como se ele estivesse dizendo, eles vão ficar mais 40 anos, 80 anos caminhando e não vão chegar a lugar nenhum. Eles precisam de alguém para conduzi-los. Tanto é que Josué, na Bíblia, ele é um tipo de Cristo, uma tipologia, porque leva Israel à terra prometida e Cristo vai nos levar eternamente ao nosso, ou seja, à eternidade. Está lá em Hebreus 3:4, você pode ler com mais calma. E ele começa, então, a trabalhar conosco da seguinte forma. Primeira coisa que ele vai falar conosco aqui. O imperativo de Deus, agora. Não procrastine. Haja com urgência. Deus se dirige a Josué com uma ordem tripla. E a primeira dela é agora. No verbo hebraico é atá. Ve-atá. Tipo, o agora para o judeu, mesmo agora nessa época, não é o agora ocidental. Porque o agora do judeu, se ele não for agora, ele pode perder a vida num ataque de míssil. Então, quando toca a sirene e eles dizem isso, eles correm para os bunkers. Então, vamos entender o agora de Deus, não o nosso agora, principalmente o ocidental e principalmente nós brasileiros que deixamos tudo para depois. Agora. Pode ser daqui a pouco. Pode ser amanhã. Pode ser depois de amanhã. Isso, na verdade, aqui, Deus chama de procrastinação. O que é procrastinação? Não é preguiça. Não confunda preguiça com procrastinação. Procrastinação é algo que você sabe que tem que fazer, mas você não faz de jeito nenhum, mesmo sabendo que isso vai trazer para você recursos negativos. E vai trazer problemas para a sua vida. Isso, gente, é algo psicológico. É algo que envolve sentimento e emoções.
E foi por isso que Deus chamou Josué. Eu tenho que falar com ele, eu tenho que dar a notícia que o mentor morreu e já animá-lo. E curá-lo imediatamente, porque senão ele não vai fazer. E às vezes, Deus faz isso conosco. Agora. Agora. Não é daqui a pouco, eu estou falando para você, levante-se agora e vá fazer o que eu te mandei fazer. Gente, isso é difícil. Porque se você não fizer e for para a igreja, alguém vai se levantar no teu lugar e vai fazer. Porque aquilo que Deus quer fazer, ele vai fazer com você ou não. Mas se é com você, você pode saber que enquanto você não der o passo, nada vai acontecer. Deus é um Deus de amor? Sim. É um Deus que está conosco a todo momento? Também. Mas é um Deus que vai olhar para mim e para você e vai dizer, faça a sua parte. Porque se você não fizer a sua parte, eu não vou deixar de estar com você, eu não vou deixar de estar junto com você e nem de andar com você. Mas as coisas que eu falei para você não vão acontecer. Então, Josué entende isso. Esse agora de Deus não é algo cronológico, é o kairos, é uma urgência divina, que exige uma resposta imediata, sem espaço, o que nós chamamos de procrastinação. A mensagem divina é claro, não perca tempo, Josué, com autocomiseração, lamentando o passado e chorando. Moisés se foi, ele está morto. Mas o quê? O plano de Deus, ele não foi anulado. Ele continua para a nação de Israel. Moisés morreu, mas o plano que ele tem para pegar essas pessoas todas, que eram milhões de pessoas, e colocar numa terra, continuava. Este é o agora de Deus. Imediatamente. Aqui a Bíblia, no original, ela vai chamar essa procrastinação de resistência espiritual. Aqui, procrastinação é redefinida como uma resistência espiritual ao tempo de Deus, kairos, que pode impedir o propósito divino e a bênção dele de forma pessoal, trazendo para nós, tá? Deixando agora Israel de lado, trazendo para nós. Então fique atento àquilo que Deus está colocando no seu coração sempre. Deus não é um Deus que fala às vezes uma vez só. Ele fala através da palavra, ele fala através de pessoas, ele faz através de louvor. E eu vou dizer para você que ele fala até através de placa de caminhão, filha, de propaganda. Fala. Então, preste atenção no que ele está falando com você. E pare de perder tempo com autocomiseração. O que é autocomiseração? Autocomiseração, se a gente for trazer para os nossos dias, é tipo aquelas músicas antigas que eu ouvia lá atrás, quando eu era criança, e que hoje não se ouve mais, mas que era mais ou menos assim, nem sei quem cantava esse trem dessa música horrorosa. Era assim, ninguém me ama, ninguém me quer. Acho que era bolero, uma coisa dessa, né? É tipo assim, autocomiseração. Ninguém gosta de mim, eu sou um coitado. Pelo amor de Deus, ninguém olha para mim, ninguém me cumprimenta. Parece que eu não existo. Será que eu sou um ser invisível? Pare de autocomiseração. Você é visto, sim. Mas a questão é que você quer que as pessoas vejam você do seu jeito. E não do jeito que você é de verdade. O que você não consegue aceitar é o jeito que Deus fez você. Enquanto você não aceitar o jeito que Deus fez você, o propósito na sua vida não vai se cumprir. Porque você pensa o quê? Que ele vai mudar você todo primeiro, para quando você chegar nos 120 anos, você tem que fazer alguma coisa? É agora. Ou você ouve direito aquilo que Deus está falando, ou o seu ministério, infelizmente, na igreja onde você for, seja na Seves, aonde você quiser ir, será o ministério ao qual você está sentado, o da cadeira. Você não faz absolutamente nada. E é isso. Também não ia falar isso, tá, gente? Porque eu amo vocês, amo todos vocês e tenho um coração agradecido
por todos. Teve aqui o prazer de estar em duas lideranças, né? O Ministério dos Voluntários e como esse pessoal veste a camisa. Eu nunca elogiei vocês no púlpito, mas estou elogiando hoje. Vocês realmente, literalmente, vestem a camisa desse ministério desde o começo. E assim, pode ter certeza, Deus ele vê isso. E vê o coração agradecido de vocês também estarem aqui sempre, seja o que tiver que fazer. Eu já vi muita gente fazer nem o papel dela. Por quê? Além mais do que tem que fazer. Porque Deus, ele ama isso. Por você servir o teu irmão. E o ministério também de oração, que nós estamos começando agora, que é de intercessão. E que as pessoas também, todos que têm entrado, e que Deus tem colocado, têm feito a sua parte. Então, gente, Deus abençoe a vida de vocês. Mas eu não ia falar isso. E acabei falando porque ele colocou isso no meu coração. Veja bem o que Deus coloca nessa questão. A primeira letra da palavra atar, no hebraico, ela é representada num pictograma. O que é pictograma? Pictograma, nem toda teologia estuda isso. Eu gosto de estudar tudo. Etimologia, pictograma, para saber a raiz dessas palavras todas. Você não tinha, por exemplo, um alfabeto para conversar. Não era só o hebraico. Qualquer língua antiga. Então você desenhava símbolos para que as pessoas, então, entendessem aquilo que você queria falar. Isso existia em quase todas as línguas orientais. O hebraico antigo era assim. Eles falavam com pictogramas. E a primeira letra representa olho e visão. Olha que interessante. A primeira letra da palavra atá, agora, representa visão, olhar. O que Deus disse para Josué, que sabia muito bem o que era pictograma? Visão espiritual, meu filho. Se você não enxergar além das tuas dores, além do que você está sentindo agora com a perda do seu amigo, do teu mentor, você não vai conseguir dar um passo. Por isso, abrace, enxergue aquilo que eu estou colocando para você. Porque eu vou estar com você até o final. É uma visão espiritual. Então, procrastinar, gente, significa você matar essa visão espiritual que Deus está colocando para você. Não mate aquilo que Deus está te dando. Não mate. Porque se você matar aquilo que Deus está te dando, você vai ficar exatamente sempre do mesmo jeito, procurando ser uma pessoa que você não é, querendo ocupar uma posição que não é tua, quando Deus disse para você que a tua posição é aquela. E eu não estou falando só de ministério de igreja. Estou falando de vida. Deus te levanta como profissional, te levanta como uma pessoa dele aonde quer que você esteja. Existem aí excelentes comerciantes honestos que tomam prejuízo porque não querem vender um produto errado ou que não querem dar prejuízos para outros. Médicos excelentes, engenheiros excelentes. Gente, tudo que a gente faz, como o pastor Nilson colocou aqui, precisa ser algo que reflete a glória de Deus aonde eu estiver. Tudo, qualquer coisa que você vai fazer. Eu acho que é uma profissão mais difícil que tem deve ser de cabeleireiro. Porque quanta gente que a pessoa recebe ali falando mal de tudo quanto é coisa, né? Você já pensou você ter que interromper o teu cliente que está falando mal de todo mundo? Tem gente que é assim. Senta para fazer o cabelo e começa a contar da vida de todo mundo que sabe, que não sabe, e inventa uma porção de coisa só para ter assunto. É aí que a graça de Deus entra. Seja luz aonde você estiver colocado. Seja luz. Porque o agora de Deus é isso, visão espiritual para colocar lá na frente todas as promessas que Deus tem para você. A segunda questão que Deus coloca aqui é levante. Levante-se. Levantar significa separar-se, conectar-se, renovar-se. Não precisa abrir a tua Bíblia, não. Vamos ler aqui. Você só ouça se o Juninho conseguir colocar aqui no telão. Josué, capítulo 1, 3 e 4, diz assim: todo lugar que pisar a planta de vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Aí ele vai delimitar, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates,
E toda a terra dos heteus, até o grande mar para o poente do sol, será vosso termo. Deus ele até delimita o território que vai entregar para Israel. Quando ele fala com você, ele fala de maneira completa. Se tiver que delimitar, o que era delimitar cerca, gente? Eu não sei se você gosta de ler o Velho Testamento, mas lá no Velho Testamento, se eu não me engano agora é Êxodo, se não for Êxodo é Deuteronômio, que eu não lembro de cabeça, Deus deixou bem claro o seguinte, ninguém podia aumentar o limite da sua cerca que ele tinha recebido por sorteio quando receberam a terra, de forma própria. Porque sabe o espertalhão? Tem meu vizinho aqui, eu vou aumentar a minha cerca aqui mais 1 metro. Ele nem vai perceber que eu estou aumentando. Isso era roubo. Então, na vida, eu não posso aumentar nada que Deus me deu por conta própria. Sabe, eu quero mais, eu quero receber mais. Bom, se Deus te der, maravilha. Mas se Deus não aumentar aquilo que você tem, se não aumentar o limite que Ele te deu, fique na sua. Deixe que Ele vai fazer se Ele quiser. Não queira tomar algo que não é teu. Porque isso dá uma dor de cabeça, principalmente no mundo espiritual. Na igreja, por exemplo, numa casa de oração, se você quer ver uma pessoa cair de repente, dá para ele uma coisa que ele não pode fazer. Que ele tanto quer. Eu quero isso, eu quero isso. Dá para ele fazer para você ver o que vai acontecer. É capaz dele cair e levar boa parte da igreja junto com ele. Faça e vá até onde Deus delimitou aquilo que você tem que fazer. A ordem aqui agora em hebraico é kum, que significa levanta. Este comando é um chamado para tomar uma postura de posição ativa. E se a gente analisar as letras em hebraicos aqui, em hebraico, é muito interessante. Primeira coisa que ele fala. Primeira letra da palavra kum é kof, que significa, no pictograma, separar-se. Também é a primeira letra da palavra kavod, que é glória. Também é a primeira letra, é kavod mesmo. Vou colocar mais uma letra aqui, mas não posso ficar inventando também, não está aqui. Vou inventar isso aqui não. Representa a santidade e a mente. Significa a necessidade de você separar-se do quê? Olha só, de coisas ruins. Pessoas, notícias, tudo que não edifica a sua vida. O que Paulo fala lá em 1 Coríntios 10, 23? Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Olha que interessante. Se você lê alguma coisa que te prejudica, se você tem amizade com pessoas que só te levam para baixo e que não são de Deus, e ali não tem propósito nenhum de conversão, se você tem coisas que te separam de Deus, separe-se disso. Separe-se disso. Porque a glória de Deus só vai descer sobre a tua vida com uma mente sã, separada. Entende? Imediatamente agora. E agora eu começo a me levantar. E ele fala, levante-se. Depois que ele falou para Josué, agora ele fala, levante-se, Josué. A segunda letra da palavra levante-se, que é kum, é vav. Vav, na verdade, é uma letra que tem uma conexão, ou um prego ou um gancho, e representa uma conexão com as coisas do alto, com um propósito de Deus na sua vida. O que diz Colossenses 3, 1 a 2? Pense nas coisas do alto. Em quem que eu estou enganchado? Em quem que eu estou conectado? Com Deus? Ou com as pessoas? Em quem eu estou, a voz que eu estou ouvindo, vem da onde? Vem do trono de Deus ou vem de mim mesmo? Ou vem do inimigo das nossas almas? Existem 3 vozes que nos rondam. A que vem de cima, mas que vem do trono de Deus. A que vem de cima também, porque, vou dizer uma coisa para você, não sei se você sabia disso, mas tem gente que acha que o diabo fica no inferno. Ele não fica, tá, gente?
Ele fica nas regiões celestiais, como Paulo fala em Efésios 6. Ele, todo o seu principado, fica ali. Ele não está nem aí para o inferno. Aliás, é um lugar que o demônio não quer ir, é o inferno. Embora Deus seja dono de tudo, então a voz também vem de lá, e tem a voz que vem do seu interior, que é a sua consciência. A sua consciência sempre vai querer o melhor para você. Ou você acha que não? A menos que você não tenha algum problema psíquico, né, ou mental, sempre vai dizer uma coisa boa para você. Nunca uma coisa ruim. A voz de Satanás, se o Espírito de Deus habita em você, você nunca vai ter paz para você ouvir isso. Ainda que pareça ser uma voz suave, que quer o seu bem, entre aspas. A voz de Deus é firme e objetiva. Se tiver que pegar você e falar que você não vai ter aquilo, se tiver que pegar você como um pai faz com o filho e te dar algumas orientações que você não gosta, ele vai fazer. Essa é a voz de Deus. Ele não vai passar a mão na cabeça a todo momento. Eu preciso estar conectado com aquilo que vem do alto e olhar para a palavra que ele deixou para nós. Porque ele não vai falar uma coisa que não está na palavra. A Bíblia diz que ele não pode negar-se a si mesmo. Como que ele vai negar a si mesmo? Negando a própria palavra. Ele é fiel. Ele é fiel a quem? A palavra dele. Sabe aquele texto que as pessoas dizem assim, nossa, né? Deus é fiel. Querido, Deus é fiel à palavra dele. Se você esmorecer, se você sair dela, ele vai continuar sendo fiel à palavra dele. Não confunda que ele vai ser fiel a você se você sair da palavra. Tem gente que pega isso aí como se você saísse da palavra e vai continuar sendo fiel porque ele é fiel. Não. Ele vai ser fiel aos preceitos e princípios dele, ponto. Se você sair, ele vai chamar a tua atenção. Ele é Deus, é teu Pai. Ele quer o meu e o teu bem. A terceira letra que forma a palavra com, que é levanta-se, é renove-se. É men, que é a letra que simboliza as águas, que significa o renovação ou o próprio nascimento. Então, se você junta todas as letras, o significado do pictograma hebraico é levante-se, portanto, significa permitir que Deus renove a sua mente, metanoia, para um novo projeto de vida e uma mudança de vida. É o que ele estava fazendo com Josué. Agora, Josué, eu tenho um projeto de vida para você, que você vai levar todo este povo à promessa que eu fiz lá atrás, a Abraão e todos os seus descendentes. Uma mudança de vida. Porque aquele que era o braço direito agora é o líder. Aquele que era o braço direito, que ficava ali aos pés da tenda enquanto Moisés conversava com Deus, agora vai assumir a liderança. Você entende por que Deus mesmo veio falar com ele? Não mandou ninguém. A terceira situação que se apresenta aqui antes da gente falar da terceira situação, a gente precisa entender uma coisa muito importante ao levantar-se. Porque levantar existe perseverança. Sempre. Tem gente que pensa que é um evento único. Ó, levantei e acabou, não vai acontecer mais nada. Não é. É uma disciplina espiritual. Contínua. Cair por algum motivo, entre na presença do Senhor de novo que ele te levanta. Cair por algum motivo, entre na presença do Senhor que ele te levanta. Eu não posso esmorecer. Você imagina se Josué, quando foi derrotado por Ai, uma cidade muito menor do que Jericó, desistisse de tudo. O senhor não falou que estaria comigo? Olha lá. Olha quantas pessoas morreram. Como que eu, líder, vou dar notícia para as mães, para as mulheres, para a família, de todos esses servos seus que morreram na batalha? Foi isso que ele fez? Ele se dobrou com cada líder de tribo, até entender o motivo pelo qual aquilo tinha acontecido. Caiu, dobre seu joelho e pergunte a Deus o motivo real que aquilo aconteceu. É você? É alguém que está com você? O que aconteceu? Enquanto ele não falar, não pare de buscar. Porque é só quando você entender o que é, que ele vai te pôr de pé de novo.
Terceira situação, o processo de atravessar. Se o primeiro é agora, o segundo é levantar-se. Agora é atravessar. E atravessar, meu querido, existe quê? 3 coisas. Quando você saiu da sua casa para vir para cá, você primeiro teve que decidir sair. Depois você percorreu um caminho. E depois você chegou aqui, que era o propósito. Então você tem que decidir, você tem que caminhar e você tem que chegar ao propósito que, na verdade, Deus está colocando para você. A palavra que vem aqui, do verbo, é abar, que significa atravessa. E este verbo descreve um processo que exige decisão e fé. É uma jornada em 3 etapas, como nós falamos. Eu preciso sair. A decisão, por exemplo, de abandonar a minha zona de conforto. Às vezes, aonde eu estou e você está, é muito confortável. Mas ele fala, agora é a hora de você, além de se levantar, agora, você tem que sair da sua zona de conforto. Porque se você não sair dessa zona de conforto que você está, você nunca vai chegar no propósito que eu tenho para você. Então eu tenho que sair, ainda que eu não queira. Eu vou fazer uma pergunta para você bem sincera, não precisa nem levantar a mão. Você realmente queria vir ao culto hoje? Você queria ficar na sua casa dormindo? Se nós estamos aqui, claro que é pela graça de Deus, mas é porque nós decidimos sair. Se você não tivesse decidido sair, você podia agora estar vendo carneirinho rosa, sei lá o quê, dormindo. Pense nisso. Quando você chega a um determinado lugar, pense que primeiro você tomou uma decisão de sair de algum lugar que você estava e talvez ali estivesse muito bom. A segunda situação é andar, que é caminhar. É a caminhada da fé. Eu preciso caminhar e trilhar naquilo que, na verdade, Deus tem colocado para mim. Quais são os reais objetivos pelo qual Ele tem me feito sair? Vamos pensar numa situação. Abraão, eu não sei se você sabe, mas ele foi o primeiro pessoa a ser chamada de hebreu. Você sabia disso? Ele foi o primeiro a ser chamado de hebreu? E você sabe por que ele foi a primeira pessoa a ser chamada de hebreu? Vem de uma outra palavra hebraica chamada ivrim, que significa do outro lado do rio. Ivrim, hebreu, do outro lado do rio. Ele teve que atravessar quase 2.000 quilômetros da onde ele estava para a promessa que Deus tinha para ele. Você imagina? 2.000 quilômetros. Nessa caminhada dele, ele quase perdeu a esposa 2 vezes. Isso foi só um probleminha. Teve que enfrentar um exército inteiro por causa de Ló, não era nem para ele ter levado. Olha a encrenca. Levou junto que não era para levar. Eu nem ia tocar nisso. Mas você já reparou que às vezes você carrega pesos que não são seus? Fardos que não são seus? E aí você pergunta, por que nada acontece comigo? Pois ele diz uma coisa a você hoje. Enquanto você não deixar os pesos que não são seus, fique na espera só. E aqui não é aquele que espera sempre alcança. Retire os pesos. Aquilo que não é seu. Aquilo que ele não te mandou carregar. Porque isso sobrecarrega, adoece. E uma hora você vai ter que sentar com ele para acertar as contas. Com Ló, ele teve que acertar as contas. Teve que buscá-lo, porque senão ele poderia morrer. Colocou em risco boa parte dos homens dele para buscar o sobrinho, que não era nem parterido. Mas o que Deus fala conosco hoje não é isso. O que está feito, está feito. Não dá para retroceder. Simplesmente reconheça isso e deixe os pesos que não são seus. E siga adiante para aquilo que Ele tem para você. A terceira é chegar, é o cumprimento do propósito. Eu tenho que sair, eu tenho que andar,
mas eu também tenho que chegar. Abraão chegou. Josué chegou. Jó também chegou. Jesus chegou. Se ele não tivesse chegado, a gente não teria nem ceado hoje. Eu acho que nem aqui eu estaria mais. Já teria arrumado emprego há muito mais tempo, eu teria saído daqui. É o meu estilo, antes da conversão, era esse. Mas na graça de Deus, estamos todos aqui. Por quê? Porque Cristo chegou ao seu objetivo. Mesmo sendo Deus, ele chegou ao seu objetivo. Como homem, chegou. Então, querido, essa jornada, essa travessia é um novo êxodo para nós. Para a posse da terra que Deus está colocando para nós, não é uma posse física, mas é algo que ele está trazendo para nós, é uma metáfora. Nós precisamos conquistar os espaços que ele tem para nós todos os dias, até que o propósito dele se cumpra plenamente. Eu acho que ninguém aqui tem um quebra-cabeça montado de Deus para você na sua casa, que você vai lá, olha no mapa e fala, eu comecei aqui, ele está dizendo que eu vou chegar aqui. Não. A única certeza, querido, que ele dá para nós é que com o que ele fez na cruz, nós vamos ter a vida eterna. E se você acha que o teu maior prêmio é o céu, esqueça. O teu maior prêmio é Deus. Tem gente que está louco da vida e feliz da vida que vai para o céu. Querido, esqueça isso. O céu não é nada comparado ao seu Criador. Fique feliz ao ver Deus face a face. Isso é a tua maior recompensa. E a minha. Não tem recompensa maior que essa. E o inverso dele é verdadeiro? Você acha que o pior castigo para o homem é ir para o inferno, depois para o lago de fogo? O pior castigo para o ser humano é não ter a presença do Eterno. Não ver a face de Deus. Isso é o pior castigo. A obra criada nunca ver o seu Criador. Dito isso, a gente precisa entender duas coisas. A promessa de Deus é condicional de estar conosco todos os dias. Olha o que diz a palavra de Deus. Esforça-te, Josué 1, de 6 a 8. E tem bom ânimo, tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei, ou a palavra, como hoje. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda. Não se aparte da tua boca o livro da lei. Antes medita dia e noite. A presença de Deus, gente, é incondicional. O que ele diz no 5? Ninguém te poderá resistir. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Mas o sucesso é condicional. Nós acabamos de ler. Não se aparte da tua boca a minha palavra. Medita nela dia e noite. Quando ele fala para Josué, seja forte e corajoso, ele está dizendo isso. Medita, no caso dele era a lei, na nossa é a palavra. Medita nela dia e noite, porque eu estarei com você. Ele falava, do jeito que eu estive com Moisés, eu estarei com você, Josué. Eu não vou te abandonar. Só que para você ter êxito naquilo que eu estou colocando para você como promessa, você precisa entender, compreender, sair. Você precisa caminhar. A outra questão, gente, que a gente pode abordar agora é a junção desses textos. É já indo para Jó. A realidade do medo e do sofrimento. A experiência de Jó. Eu já falei aqui que Jó perdeu 10 filhos, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois e 500 jumentos. Além disso, ficou doente, com uma doença que ele tinha que raspar as feridas dele com caco de telha. Você imagina isso? Raspar as feridas com um caco de telha. Será que isso era lepra? Será que era uma doença de pele grave? Será que era câncer? Ninguém sabe. Eu sei que ele estava doente e ele fedia. Ele estava podre. Se você ler
primeiro capítulo de Jó, de 6 a 12, você vai entender que os Ben Elohim, que são seres celestiais, eles chegaram na presença de Deus e junto com eles Satanás se apresenta. Qual que é a questão ali? Você acha que Deus não sabia que ele ia se apresentar? Claro que sabia. Você acha que Deus não deixou ele chegar perto dele? Claro que deixou, ele é Deus, ele é presciente. Se ele fizesse assim, ele simplesmente arrebentava Satanás no meio e jogava ele de novo para a terra. Deixou. E o que Satanás fala para ele? Ele pergunta, de onde você vem, Satanás? Que é acusador. De onde você vem, acusador? Eu vim de rodear a terra e andar por ela. Você sabe o que ele estava dizendo para Deus? No dia que eu entendi isso, eu entendi porque que Deus permitiu que Jó passasse por tudo que ele passou e não era por medo. Eu disse que Jó era fiel naquilo que ele sabia. Ele era justo, segundo o seu tempo. Satanás simplesmente diz assim, eu estou andando pela terra, ao qual o Senhor entregou pelo homem, pelo pecado, agora quem manda lá sou eu. Eu estou andando por uma terra que pelo pecado eu tenho o direito de andar por ela, por aquilo que o homem fez. Assim como os reis andavam pelas suas terras para saber como o plebeu estava se comportando, ou os seus súditos, Satanás andava pela terra para saber o que ele podia fazer ou deixar de fazer. Claro que ele conhecia Jó. O que ele responde para Deus? O que Deus fala para ele? Você viu meu servo Jó? Você acha que Deus não sabia da resposta que ele ia dar? Claro que sabia. Ele diz, tira tudo que é dele. O Senhor cerca ele com uma cerca de proteção. Tira as coisas dele para ver se o Senhor não vai ver ele negar o seu nome. Ele fala, então tira tudo. Só a vida dele que não. Você está entendendo que a batalha espiritual está acontecendo aqui, talvez no primeiro livro da Bíblia, que não está em Gênesis, mas está aqui? O primeiro livro da Bíblia foi Jó. E já fala de batalha espiritual muito mais que Efésios. Deus vai. Você entende também que Deus é soberano e que Satanás só fez aquilo que Deus permitiu? Você entende que o perfeito amor, que é o próprio Cristo, lança fora todo medo? Então, para que ter medo? Para que cultivar isso no coração? Enfrente essa situação. Porque você sabe que Deus ele tem um controle de tudo, como tinha na vida de Jó. E todo mundo sabe como termina essa história. Jó, cansado, ele não peca contra Deus quando diz aquilo que eu mais temia, aquilo que me receava, isso me aconteceu. Ele repete que aquela dor, aquele medo existia no seu inconsciente há muito tempo. Mas nisso ele não peca. Ele abre o coração para Deus, dizendo que ele estava com medo daquela situação. Deus não o condena. Sabe por que eu estou falando isso? Porque existe teologia que fala que o medo é uma antifé. O problema, querido, não é ter medo. O problema é como você lida com essa situação. Medo é uma coisa que todos nós sentimos. Se você é ser humano, é carne e osso ainda, você vai sentir medo. Mas permitir que ele te domine como um pavor, não. Porque você tem um Deus que tem toda a situação sob o controle. E eu vou dizer para você o seguinte, ainda que você tenha pisado na bola, errado e pecado, ele é fiel e justo, misericordioso para te perdoar se houver arrependimento verdadeiro. Olha o ser que você está servindo, que tem o controle de todas as coisas na sua mão, como tinha da vida de Jó, como tinha de Josué, de todo aquele povo que andava com ele. Todas as pessoas aqui na Bíblia que você lê, não fala diretamente, mas todas elas tinham medo das coisas. Ou você acha que eram diferentes da gente? Eram super-homens, super-mulheres, que já tinham atingido um patamar que não tinham mais medo? Claro que tinham. Mas a única coisa que eles não tinham era a vergonha de se dobrar e buscar a Deus. Isso eles não tinham. E aí o Espírito de Deus vinha sobre a vida deles e os levantava de uma forma extraordinária. Quando ele fala, levante-se, Josué, quem o levantou foi o próprio Deus, não foi o próprio Josué. Ele estava arrasado.
pela morte do amigo e mentor. E quando ele levanta Josué daquilo, e explica tudo o que nós explicamos, diz: agora é hora de atravessar com este povo para a promessa que eu preparei para eles há muito tempo. Querido, quando ele levanta a minha vida e a sua, é para dizer: vá, atravesse, tome posição, saia da sua zona de conforto, caminhe segundo meus preceitos e princípios para chegar exatamente aonde eu preparei para você. O propósito de tua vida. Mas o propósito é uma coisa só? Não, querido. O propósito não é uma coisa só. O propósito de Deus, em primeiro lugar, é servi-lo como um todo. Mas a nossa vida diária é um propósito. Ou você acha que quando você está no teu trabalho, ele não tem propósito para você ali? Você acha que você entrou no teu trabalho por quê? Porque você é mais bonito que o teu colega, que não conseguiu entrar? Porque ele quis que você fosse para lá. E se ele quis que você fosse para lá, o Deus presciente, que controla tudo, sabia que você estava lá. E por quê? Só para você no final do mês receber o teu salário e pagar suas contas? Gente, esse pensamento é um pensamento muito pobre espiritualmente falando. Não seja um procrastinador desse lado. Não seja. Pense por que Deus te colocou naquele lugar. Porque Deus entregou aquelas vidas para você. Tudo tem um propósito de Deus na vida daquele que um dia confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Todos. O Espírito Santo não veio morar em você à toa. Além de te ajudar e te levantar, ele fala com você todos os dias. Se você quiser, é claro. Para a gente ir encerrando, nós sabemos que Deus é soberano e nada acontece se Ele não quiser. Mas você sabe por que tudo isso acontece? Eu falei, se Jesus não tivesse cumprido o seu propósito, nós não estaríamos aqui. Falamos de Josué, falamos de Jó, coisas opostas que parecem ser opostas, mas se você olhar bem no texto, elas são bem parecidas. E vamos falar da última parte, que é a vitória de Cristo sobre os poderes. A nossa base para ter coragem. Uma coragem que vem do alto. Se você quiser abrir a tua Bíblia comigo agora sim, nós vamos ler apenas um versículo. Está lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 15. Espero você abrir a tua Bíblia, porque é essa resolução final para o medo e o sofrimento. Ela não reside, evidentemente, na nossa força, mas na vitória definitiva de Cristo. Você quer olhar para você? Você vai ficar com o teu medo e o teu sofrimento. Você quer olhar para Cristo? Então, você vai olhar para o que nós vamos ler agora. Colossenses, capítulo 2, versículo 15. A versão que está aqui comigo diz assim: e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Vamos ler juntos? E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Você sabe o que Paulo está dizendo aqui? Por uma cidade chamada Colosso, que era uma cidade turca, e que conhecia muito bem o Império Romano, porque eles estavam dominados pelo Império Romano, como toda a região. Você sabe o que um general romano fazia quando ele ia até um local e conquistava um povo? Ele pegava esse povo, pegava esses líderes dele, iam todos para Roma, e ele numa carruagem desfilava na parte central de Roma, com todos os romanos olhando para aquelas pessoas que tinham sido conquistadas, com todos os despojos de guerra que estavam ali, e muitas vezes as vestes desses líderes e reis e autoridades. Às vezes eles ficavam nus ali e andavam naquele local. E o general que tinha conquistado com seus soldados ali, isso era o despojo, era a festa, chamava-se de triunfo romano. O que Jesus ele fez?
Ele despojou os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo. Quem que são esses poderes e autoridades, queridos? Satanás e seus demônios. Entende o que ele fez na cruz? Aquilo que era objeto de vergonha é objeto de glória. O general é Cristo. Ele consegue, com a sua autoridade, com aquilo que ele conquistou, fazer isso no mundo espiritual. Os anjos vêm, todos os demônios vêm, o mundo espiritual entende. E nós, como igreja, precisamos entender isso. Se você não entender isso, você não vai ter coragem, você não vai ter força. O que vai te restar é medo e sofrimento. Infelizmente. Se você não entender o que ele conquistou na cruz, a forma que ele o conquistou, e aquilo que ele entregou para a igreja como força, jamais você vai entrar na vitória de Cristo. Nós vamos ter lutas? Claro que sim. Nós vamos ter dificuldades? Claro que sim. Enquanto estivermos aqui, teremos. Mas a pergunta é, como que eu e você nós vamos lidar com isso? Nós vamos entender que Deus nos chama agora para ser levantado e atravessar no caminho que tem que ser? Nós vamos entender que mesmo sendo justo, talvez como Jó, nós vamos ser atribulados para que possamos entrar em outro patamar que Ele quer para nós? Mesmo sendo justos? Na nossa célula, quando o pastor Nilson acabou ministrando sobre Jó, resiliência, a gente chegou até a discutir que talvez, pessoas falando, né? Eu não conseguiria resistir. Tanto que ele sabia, e no final o próprio Jó diz, eu só conhecia o Senhor, de ouvir falar, porque alguém tinha me contado a respeito do Senhor, por isso eu fazia todos esses sacrifícios aqui. Mas agora, eu tenho um relacionamento com o Senhor, de andar com o Senhor e de ver as coisas. No final do processo, acontece tudo isso. E para a gente encerrar, precisamos ter algumas ações práticas na vida. Não seja paralisado pelo passado, pelo luto. Alguma coisa que aconteceu na sua vida, e pode ser que não seja nem humano. Talvez você chore pela perda de uma coisa que você deixou de conquistar, ou que você perdeu. Pode ser a parte financeira, pode ser amigos, pode ser a situação. Abrace o agora de Deus e mova-se para frente. Como ele disse para Josué, seja forte e corajoso. Lembre-se que a coragem não é uma ausência de medo, mas uma ação, apesar dela. Permita ser renovada pela sua mente, pela palavra de Deus. Engaje-se ativamente com as Escrituras, meditando nela, dia e noite, lendo a palavra, ouvindo. Quarto, reconheça e enfrente seus medos, mas não se culpe por eles. A experiência de Jó valida que o medo é uma emoção humana, não é um sinal de falta de fé. Tem gente que vai dizer para você, você está com medo? Isso é antifé. Eu já vi muitas pessoas pregando que Jó passou pelo que ele passou, pelo medo. Eu não concordo. Respeito quem concorda, eu não concordo. Busque apoio, quinto, na sua comunidade, na sua casa de oração. Não fique isolado com o seu problema sozinho. Tem gente que vive num turbilhão e não consegue sair. Procure ajuda de quem você confia. Sexto, confie na presença incondicional de Deus. Assim como ele era com Moisés, foi com Josué, vai ser com você, mesmo no sofrimento. Ele não vai te desamparar. Com certeza, ele nunca vai te deixar. E viva a fé que expulsa o medo. O perfeito amor lança fora todo o medo. Querido, a presença incondicional de Deus é uma promessa. Estarei contigo. É a base inegociável de toda a nossa jornada de fé. É a nossa segurança, o nosso ponto de partida. A nossa parte, em contrapartida, vai ser a fé, a obediência e a coragem. Enquanto a presença de Deus é incondicional, o sucesso da nossa vida, da nossa caminhada, do cumprimento do propósito,
ele depende da nossa resposta, ou seja, ele é condicional. É como se você fosse viajar para um lugar e tivesse, não conhecesse nada. E ali você tivesse um guia experiente que conhece tudo. Isso é garantido. Mas o que vai acontecer no local? Para você chegar onde você vai, depende de você de confiar e de você agir. Porque você pode dizer, eu não quero ir para esse lugar. Eu não quero fazer isso. Deus é diferente. Quando ele diz para nós que ele vai fazer alguma coisa, confie nele na forma como ele vai agir. A presença de Deus é garantida. A solução do problema depende de você ou de mim. Nessa graça, o que Deus tem falado ao meu coração enquanto eu estava aqui, eu posso dizer para você que boa parte das coisas que eu falei aqui, principalmente que não eram indiretas, porque eu não conheço a vida de cada um de vocês, querido, se você é o tipo daquela pessoa que sempre você tem medo de tudo, se as coisas acontecem na sua vida, o primeiro sentimento que você tem é medo e você não sabe nem o que fazer. Eu convido o louvor a vir à frente. Enquanto o louvor está vindo à frente, se você é do tipo daquela pessoa que sempre tem medo, nós vamos estar orando para você. Mas eu não estou falando para você aquele medo que todo ser humano tem. Estou dizendo medo, pavor. As coisas acontecem e você não sabe lidar com essa situação. Qualquer coisa que acontece na sua vida, parece que você já entra em pânico, dá um parafuso e nem é você mais. Agora é uma hora de você não ter medo de se colocar na presença do Senhor. Você não pode ter medo disso. Porque Deus tem deixado de fazer muitas coisas na tua vida. Exatamente por causa disso. Não por causa dos problemas em si. Mas porque Ele sabe que quando Ele der uma ordem de verdade para você, você pode entrar em parafuso também. Então preste atenção numa situação. Se você tem esse tipo de comportamento, agora as luzes vão ser apagadas. Ninguém está aqui para te julgar. Abaixe a sua cabeça, entre em oração. E nós estaremos aqui para orar pela tua vida, para colocar essa situação diante do Senhor. Porque só Ele pode tirar esse medo que está em você. Só Ele pode colocar para longe isso que você carrega com você há muito tempo.